Nós vamos ter a seguinte dinâmica. Primeiro nós vamos apresentar um projeto de animação da Camila Tereza. Ela é uma jovem que soube do vocacional através de uma leitura de uma revista, produziu esse material, se encantou, claro, né, com tudo isso, ela é da área das artes. Então nós vamos ver, tem 9 minutos, né, Camila? Na sequência nós já vamos assistir o filme do Luigi, do Tony. Já pensou, Luigi? Virou cineasta aí, né? Do Tony. E depois, então, vamos para o bate-papo cultural com a professora Joana, a professora Isméria. E na sequência, abrir para as perguntas, para a gente contar, para a gente falar e ver aí as coisas que a gente pode fazer até na sequência, né? Depois desse bate-papo, o que é mais que a gente pode fazer desse tema tão apaixonante para quem aí viveu, né? E para quem é aí da área da educação e da política, por que não, né? Então, vamos lá? A década de 60 apresentou uma série de novas propostas para o ensino. Em meio a esse contexto, o então secretário da Educação de São Paulo, Luciano de Carvalho, retorna da Europa com a bagagem recheada de ideias para a educação. Já no Brasil, encontra em desenvolvimento um ensino diferenciado na cidade de Socorro, conhecido como ensino experimental ou classes experimentais, onde trabalhavam Lígia Furquim, Maria Nilde Marcellani e Olga Bechara. A convite do secretário, Maria Nilde Marcellani integrou a equipe para implementar o ensino vocacional na rede estadual. Assim, tem início um importante capítulo da educação brasileira, infelizmente pouco conhecido. Tendo como diretriz o pensamento humanista, baseado na crença de que o ser humano deve ser sujeito de sua história, o aluno no ensino vocacional era incentivado a conhecer a si próprio enquanto ser humano e enquanto cidadão inserido em uma sociedade. O foco era ensinar o aluno a pensar, e não só isso. A proposta procurava trazer a realidade social para a sala de aula. Foram criadas 6 unidades distribuídas pelo estado de São Paulo. Cada cidade que iria receber a escola era estudada econômica e socialmente, com o intuito de se conhecer suas necessidades de desenvolvimento. Por exemplo, na cidade de Batatais, onde se praticava agricultura, os alunos tinham aulas de práticas agrícolas. Além disso, a cidade ou comunidade era mapeada quanto à sua formação social com base no IBGE, e o processo de seleção de alunos contemplava todas as classes socioeconômicas proporcionalmente. Se uma comunidade, por exemplo, tivesse 10% de classe A, 40% de B e 50% de C, essa exata porcentagem era transferida para a escola, criando assim oportunidades de socialização, democratização e respeito. A admissão de cada aluno era feita através de uma avaliação e entrevista, e também um bate-papo com os pais. Preenchidos os números de vagas de acordo com o percentual social, ninguém mais entrava. Os ginásios vocacionais compreendiam as séries de 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, e admitiam, em geral, 120 alunos por série, divididos em 4 salas de 30 alunos, resultando em 480 alunos em toda a escola. Em caráter experimental, os alunos das 7ª e 8ª séries eram divididos em 4 salas, de modo a reuni-los por características de assimilação. Os mais práticos, por exemplo, eram colocados numa mesma sala de aula e os teóricos em outra, de maneira a direcioná-los para suas vocações já percebidas. Apesar de o conteúdo ser o mesmo, a forma de abordagem dada pelo professor era diferente, para que o aproveitamento fosse o mais rentável possível. O trabalho em equipe era de suma importância para a metodologia. Os alunos eram divididos em grupos de 4, 5 ou 6 pessoas através de um método chamado sociograma. A divisão era estudada e feita de modo a atender pelo menos uma escolha do aluno. Ou seja, se o João pedisse para ficar no grupo com o Carlos, a Paula e a Ana, no mínimo uma dessas pessoas estaria no seu grupo. Cada equipe tinha divisões de cargos e responsabilidades que se alternavam por períodos. Trabalhavam juntos durante todo o ano. Eram avaliados pelos colegas de turma e se avaliavam como equipe. Mas, além disso, existia a autoavaliação. Era pedido ao aluno uma avaliação do seu trabalho e desempenho, que lhe rendia uma consciência poderosa do seu desenvolvimento.
As avaliações, a pessoal e a do professor, eram expostas juntas em forma de gráfico comparativo e demonstrava ao aluno quão a sua autoimagem condizia com a opinião do professor. Com a estrutura voltada para despertar a curiosidade de cada um e propostas que despertavam o interesse, o aluno era motivado a participar das aulas e aprender na prática. Eram avaliados através de provas, teóricas e práticas, mas não só isso. A avaliação era constante e diária, e os pontos de interesse eram relatados na FOA, a ficha de observação do aluno, em que se observava não só o ponto de vista intelectual, mas também o emocional, físico e social. Cada aluno, então, possuía um tipo de dossiê que poderia ser acessado pelas orientadoras pedagógica e educacional. É importante ressaltar que o salário dos professores contratados era o mesmo da rede estadual, porém, era proporcional ao tempo de dedicação à escola. Era exigida uma dedicação integral, 8 horas diárias, sendo que se estruturavam entre aulas e janelas, para que o professor fizesse o devido acompanhamento de seus alunos. Sendo assim, os professores recebiam não só pelo período de aula dada, mas pelo horário que se dedicavam à escola. Aconteciam também atividades extras com os alunos e reuniões semanais, em que era trabalhado com cuidado o desenvolvimento dos alunos e da escola. Os pais participavam ativamente de algumas atividades da escola, representados pelas associações de pais e amigos do vocacional. Como a escola tinha preocupação com a distribuição de tipos de classes sociais, os pais que tinham mais condições ajudavam financeiramente o fundo econômico da associação, para que todos os alunos tivessem condições de participar de todas as atividades, como as atividades extra-sala de aula, conhecidas como estudos do meio, que contaram com viagens para fora da cidade ou até do estado. Os alunos não ficavam sabendo disso. Sobre a organização curricular, eram previstas áreas centralizadas e integradas. A área de estudos sociais era o centro da construção pedagógica para outras matérias. Um tema era escolhido e trabalhado como um todo. Se o tema fosse, por exemplo, Minas Gerais, era realizado o estudo do meio. Se organizava uma viagem até o estado com planejamento prévio dos assuntos a serem estudados. Eram produzidos relatórios e síntese sobre o tema e, interligando a outras disciplinas, era trabalhado, por exemplo, produção e pesquisa de textos sobre o assunto nas matérias de português, cálculos e estimativas sobre a população em matemática, a arquitetura em artes plásticas e assim sucessivamente. Ainda baseado nos estudos sociais, o planejamento dividia o estudo da sociedade da seguinte forma. No primeiro ano, os alunos começavam a entender estrutura social pela própria escola, conheciam seus espaços, seus funcionários e suas funções dentro da organização. Passavam então a estudar o bairro, depois a cidade, no segundo ano estudavam o estado, no terceiro o Brasil e no quarto ano o cenário internacional. A interdisciplinaridade merece destaque. Os alunos trabalhavam na cantina da escola, inclusive na contabilidade, de um caixa, servindo outros colegas. Colhiam alimentos, cozinhavam e lavavam louça. Meninos e meninas, juntos. Assim, se interligavam disciplinas como educação doméstica, práticas agrícolas e práticas comerciais. A experiência mexeu com a vida de alunos, pais e professores, que tiveram contato com uma proposta humana e transformadora. Mas infelizmente foi interrompida em 69 pela ditadura militar, numa invasão concomitante das 6 unidades, que foi capaz de brecar seu desenvolvimento e quase apagar sua memória. Aos poucos, a história vem reaparecendo com o empenho de alguns ex-alunos, professores e funcionários. Hoje, com teses publicadas, livros, documentários e uma associação formada pelos ex-participantes, se espera que essa memória seja resgatada. Afinal, é preciso se dar conta que 40 anos depois, nos confrontamos com um ensino muito aquém daquele experimentado no ensino vocacional.
Nós conhecemos essa menina que fez uma síntese da pedagogia, Camila Pereira, e conheceu um bate-papo que a gente teve. Em um mês, ela conseguiu capturar tudo isso que ela pôs aí, que a gente, depois de 40 anos, estava difícil, mas uma pessoa de fora conseguiu fazer maravilhosamente bem. O filme que vocês vão ver agora é de um colega chamado Tony Ventura, cineasta, da turma de 67. Então, é a visão dele. A Maria Nilde, em 94, reuniu ex-alunos de comunicação e queria que fosse feito um vídeo sobre vocacional. A ideia não vingou no momento, mas ficou na ideia dele, e ele começou em 2005 com a GV e terminou o filme. Então, qualquer coisa que diferenciar de cada um é o olhar dele, e que de uma forma muito bacana, bonita, poética, resume de uma forma, de certa forma, todas as unidades vocacionais. Então era isso. Obrigado. Eu perguntei para a Camila se ela era filha, neta, sobrinha, né, de alguém do vocacional. Ela falou, não, eu só li sobre isso numa revista. Parabéns, Camila. O problema da educação no Brasil eu coloco da seguinte forma: existe um abismo entre o Brasil e a educação. É preciso dizer que realmente o vocacional era subversivo. Porque se você bota alunos para pensar, para fazer uma reflexão sobre a realidade, não havia nada mais subversivo do que isso para a ditadura. Eu costumo dizer, na verdade, que o vocacional fez uma revolução copernicana na educação. A gente tinha um currículo que estava muito além dos currículos das escolas da época. A concepção dessa escola era preparar a gente para mais longe, né? Você entrava num processo de um fazer, pensar, voltar a fazer, voltar a pensar. Então abriu esse mundo que minha cabeça ficou assim enorme, enorme. Tem uma inquietude criativa, intuitiva. Era uma perspectiva de fazer eu sentir as várias facetas da cultura humana, de homem livre e agente transformador da sociedade. Eu era um professor competente, mas eu me tornei educador no vocacional. A gente acreditava que a educação transformava o mundo, sim, por que não? E nós éramos apaixonados pelo que fazíamos, os alunos também. O ensino vocacional é uma experiência com o principal objetivo de levar o jovem à descoberta da sua personalidade. Maria Nilde eu caracterizo como a maior educadora que o país já teve. Não era uma pessoa de esquerda tão declarada, mas era uma pessoa revolucionária em ideias e em pensamentos. E o vocacional começou a ser bizarro. Foi a época que estava aquela guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética. Isso aqui vai ser uma bomba. Hoje ando perplexo por estes corredores. Hoje a escola modificou muito, né? Esse muro é uma vergonha. Como um projeto tão inovador como este chegou ao fim? Teve gente que não conseguiu se adaptar. Então nós passamos maus bocados. É uma pena que a história tenha batido de frente nesse tipo de coisa. 40 anos depois, a educação brasileira parece estar anos-luz da experiência que vivemos. Eu tive a felicidade de fazer parte de uma das mais belas páginas da história da educação brasileira.
outra parte do nosso encontro de hoje, né? Eu vou convidar o professor Romualdo Dias para que, então, assuma a coordenação da mesa. Boa noite a todos. Então, para não perder tempo, não tem como não ser tocado nas entranhas, né, com um trabalho desse. Então, o tempo agora é precioso. Vamos aproveitar, então, esse momento para a conversa. Então, eu convido a professora Esméria Rovai e Joana Neves para vir para cá, para a gente aproveitar ao máximo esse tempo depois de tanta provocação, né, esse trabalho tão forte, né, tão bonito. Boa noite. Eu estou aqui presente, mas como vocês veem, sem condições de falar. Então, vai me substituir a professora Cecília Guaraná. Cecília. A professora Esméria Rovai é doutora em Psicologia e Educação pela PUC de São Paulo, em 96. Participou da experiência de ensino vocacional desde o início de 61, né, com curso de treinamento, até o final de 69, atuando nas unidades de Batatais de São Paulo. Hoje ela é professora do programa de pós-graduação do Centro Paula Souza, diretora da área de Educação e Pesquisa do Grupo Vive, da coordenação do projeto de experiência dos ginásios vocacionais, desdobramentos para a atualidade, 2009-2012. É autora de diversas publicações sobre o tema. A professora Joana Neves possui graduação em História, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, é professora de História do Departamento de História do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, aposentada, e doutora em História Social pela Faculdade de Ciências e Letras da USP, com a tese Ensino Público Vocacional de São Paulo, Renovação Educacional como Desafio Político, 1961-1970. Ex-professora do Ginásio Estadual Vocacional Embaixador Marcelo Soares, em Barretos, ex-professora do Colégio Estadual Vocacional Oswaldo Aranha, São Paulo, autora de diversas publicações sobre temas e artigos sobre o ensino da história, integrante do projeto de Educação Renovada do Centro de Memória da Faculdade de Educação da USP, integrante da equipe da área de Educação e Pesquisa desse grupo de associação entre os ex-alunos, projeto de experiência de ginásios vocacionais e desdobramentos para a atualidade. E você se apresenta, né, professora? Eu sou Cecília Guaraná, trabalhei em educação, escola pública a vida inteira, no vocacional, comecei em Batatais, vim para a Americana, tive um período maior em Americana e fui para São Paulo, trabalhando no serviço de ensino vocacional. 69, com o fechamento da escola, eu era efetiva diretora de escola pública e continuei a trabalhar nas escolas. Aí reuni nessa escola pública que eu trabalhava comum, a Nobuco Kawashita, que trabalhou aqui também, trabalhou lá comigo, vários professores, Ela Nadai, Ernesta Zamboni, e fizemos um trabalho possível dentro de uma escola comum. E daí estou aposentada e continuo fazendo alguma coisa para a educação. Olha, eu queria saber se tem alguém da família da Edinete, se a sobrinha dela veio. Não. Tá, obrigada. Então eu passo a palavra à professora Joana, essa é a apresentação dela. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui. E eu sou professora de História. Por definição, é o povo que mais fala de todos que se pode conhecer. Ninguém fala mais que professora de História. De modo que eu preciso me conter e, sobretudo, eu pretendo me ater ao que eu preparei sem tentar dialogar com o filme e com o vídeo da Camila, que é uma tentação muito grande, mas aí eu não acabaria mais nunca. Então eu vou me ater ao roteiro, tentando ser breve, pedindo até um certo policiamento. Eu me aposentei em 1995 e continuei minha atividade na universidade ainda por muito tempo e fiquei devendo, ao me aposentar, uma tese de doutorado, porque eu tinha tido todas as possibilidades de fazer, mas por um monte de circunstâncias acabei perdendo o prazo em 89 e me aposentei sem ter feito o doutorado. Aí em 2004
eu tive uma série de problemas familiares, lá no Paraíba, uma série de problemas domésticos, e eu ouvi do meu irmão, que morava comigo, o seguinte: você devia ir para São Paulo, porque a minha família é de São Paulo. Eu morava na Paraíba, mas a minha família é de São Paulo. Você devia ir para São Paulo e fazer o doutorado que você não fez, para, enfim, se livrar dos problemas que estava tendo. E eu fiz isso, né? Por isso, na dedicatória da minha tese, foi escrita nos seguintes termos: este trabalho é dedicado a Elza Nadai, in memoriam, e a Rosa Maria Godoy Silveira. A ambas, em 1989, fiquei devendo uma tese de doutorado. Eu explico. Porque a Elza Nadai, que foi professora no Vocacional de Rio Claro, começou comigo quando eu comecei em Barretos. Ela começou aqui em Rio Claro. Foi minha amiga, minha comadre, eu sou madrinha do filho dela da vida inteira. Havia morreu no começo de 95, mas antes, ela com a Rosa Godoy, que é uma colega minha da Paraíba, de Jundiaí, que conheceu a experiência de escola de classes experimentais em Jundiaí, tinham me conseguido a vaga para o doutorado na USP, e eu, como eu não fiz, fiquei devendo para elas. Agradeço ao meu irmão, que me indicou o momento de pagar a dívida, e dedico a tese aos vocacianos, como principalmente o pessoal do Vocacional de Barretos, se denomina, que me forneceu, os vocacianos que me forneceram um produto, um material com o qual eu pude resgatar essa dívida. E aí, resolvido fazer a tese de doutorado, eu fui ter uma entrevista com a professora Maria de Lourdes Mônaco Janotti, professora do programa de História Social na USP, e não sabia o que ia fazer. Se eu retomava o tema de 89, se eu fazia alguma coisa na área do ensino de História, a que eu me dediquei, mas aí na conversa com ela, em um determinado momento, meio inadvertidamente, eu disse: porque a minha formação pedagógica eu fiz no vocacional. Eu fiz licenciatura, mas efetivamente a minha formação pedagógica, ou, para usar a expressão do professor Newton Balzan, eu me tornei educadora com a experiência do ensino vocacional. A professora Maria de Lourdes, de Lu, como a gente chama, estava naquele momento fazendo uma pesquisa sobre o colégio de aplicação da USP, que partilhou com o vocacional as perseguições da ditadura, não é? Foi fechado até antes do vocacional, ele foi fechado em 67. E ela disse: então, ótimo, você vai fazer a história do vocacional, eu estou fazendo a da aplicação, e nós construiremos uma história das escolas experimentais de São Paulo, das experiências de renovação educacional da década de 60 de São Paulo, das quais as mais importantes foram o ginásio vocacional, o colégio de aplicação e o ginásio experimental da Lapa. E ela decidiu: você vai fazer a história do vocacional. Então, eu aceitei, eu sou muito disciplinada, cumpro acordos. A minha orientadora disse que eu ia fazer a história do vocacional, eu vou fazer. E aí eu comecei a ler as coisas que eu já sabia que existiam sobre o vocacional. Lendo o trabalho da professora Isméria, tem lá uma nota dizendo que precisava ser feita a história do segundo ciclo, que havia sido escrita muita coisa sobre o vocacional, mas que não havia nada escrito sobre o segundo ciclo. Como eu fui professora do segundo ciclo, eu era professora em Barretos, e no final de 67, fui chamada pela Maria Nilde, depois de uma entrevista com ela, acabei sendo a professora indicada para assumir a aula, a parte de história do segundo ciclo, que ia ser instalado a partir de 68 no Oswaldo Aranha. Falei: vou escrever a história do segundo ciclo. Mas, logo que comecei a ler e a pesquisar, descobri que eu não poderia falar do segundo ciclo sem que o sistema de ensino vocacional fosse explicado.
porque eu teria que, para falar do segundo ciclo, me referir ao sistema de ensino e ao o que tinha sido feito no primeiro ciclo. E descobri que o que até então foi escrito sobre o vocacional, não correspondia àquilo que eu imaginava que seria a referência necessária para poder falar do segundo ciclo. A primeira coisa que eu constatei, logo nas primeiras leituras, ou na verdade as duas primeiras coisas. Primeiro, um choque muito forte entre a minha memória, as minhas lembranças do vocacional e o que eu lia sobre o vocacional. Eu li a tese da Sandra Marques, li o trabalho da Isméria, li o trabalho da professora Ângela Tamberlini e outros artigos escritos que usavam muito depoimentos. E a cada depoimento, muitos depoimentos, eu dizia, não era assim. A minha própria lembrança entrava em choque com aquilo que eu estava lendo, como em muitos pontos ela entra em choque com o filme, né, do Venturi, com alguns depoimentos do Venturi. Eu falo, não é possível, eu estava lá e não vi, não foi assim, onde é que foi que isso aconteceu, como é que me escapou, porque a memória é uma grande traidora da história, né? Aliás, existe história porque a gente precisa controlar a memória e segurar a memória, né? A memória é extremamente subjetiva e a história, muito pretensiosamente, aspira a uma certa objetividade, né? Mas, então havia esse choque e eu cheguei à conclusão que eu não faria um trabalho baseado em registros da memória. Eu dizia, memória para atrapalhar chega a minha. Não vou brigar com a memória dos outros, como eu estava fazendo nas leituras que estava fazendo. E o outro choque foi eu ter identificado nos trabalhos sobre o vocacional o que eu chamei de uma fala pedagógica. Era a leitura pedagógica dos aspectos pedagógicos da experiência educacional, geralmente a partir de depoimentos das pessoas que tinham ocupado a parte pedagógica do sistema, a principal delas a própria Maria Nilde. E eu, como professora, né, que dava aula, que tinha um contato direto com os alunos, sentia a falta do trabalho efetivo, do trabalho prático, do trabalho de sala de aula, que é o trabalho que é efetivamente feito pelo professor. Então, vendo isso, eu desisti de trabalhar o segundo ciclo, resolvi trabalhar o sistema e, ao me decidir por trabalhar o sistema, tendo descoberto uma documentação existente no Centro de Memória da Faculdade de Educação, decidi também que não ia fazer entrevistas, como eu pensava inicialmente, não ia fazer o meu relato, ia trabalhar feito historiadora, com a documentação escrita de preferência. E também feito como historiadora, embora tendo um tema de história da educação que não é um tema muito que preocupe muito os historiadores. Os historiadores costumam deixar a história da educação por conta dos filósofos da educação, dos pedagogos. Não sei por que os historiadores implicam um pouco com a história da educação. Mas uma história da educação dentro de um programa de história social, com uma orientadora que trabalha sobretudo a história política. Então, a minha grande preocupação na tese era fazer uma história da educação imbricada no seu contexto político. Seria quase mais, tendo
estudo a história política brasileira, né, contemporânea da década de 60, uma década super efervescente na história do Brasil, uma década plena de possibilidades, infelizmente a maioria das quais não se realizou, né, por causa da ditadura. Mas então, nesse contexto político, estudar uma experiência que é educacional, de renovação educacional, que surgiu como resposta às demandas políticas do momento brasileiro. Respostas às demandas políticas com dois eixos: o desenvolvimento econômico, né? A educação estava sendo requisitada como instrumento, como ferramenta para promover o desenvolvimento econômico do Brasil, e numa sociedade que, no pós-guerra e depois do término da ditadura do Getúlio, pretendia se instituir como uma sociedade democrática. Então, democratização e desenvolvimento socioeconômico. Para essas vertentes políticas, buscaram a escola, criticando a escola tradicional e reivindicando uma educação que respondesse a essas necessidades. O vocacional surgiu nesse contexto. E hoje eu digo, sem sombra de dúvida, foi a melhor resposta. Das que surgiram, foi a melhor resposta. A mais organizada, a mais sistematizada. E aí o meu interesse foi contar como foi essa experiência. Eu focalizei em 3 capítulos, 3 aspectos. A origem, né, como ela surgiu como resposta às demandas políticas a partir do movimento das classes experimentais, a partir da influência de Sèvres, a partir do entusiasmo de Luciano de Carvalho com a escola compreensiva inglesa, mas, sobretudo, com a reivindicação de uma elite paulista que demandava recursos para fomentar a pujança paulista. Era um momento em que São Paulo se instituía como a locomotiva do Brasil, a cidade de São Paulo era a cidade que mais crescia na América Latina, e havia uma reivindicação de sustentação na área educacional para isso. Então, eu investiguei, trabalhei esta origem. E depois, eu fiz 2 capítulos com o que eu chamei de o vocacional visto por dentro. Então, era aquilo que efetivamente a gente fazia no vocacional. Não aquilo que hoje a gente se lembra, não aquilo que deveria ser, mas aquilo que efetivamente se fazia. Então, eu historiei, no primeiro capítulo, o funcionamento do vocacional, a organização e o funcionamento do vocacional, e, num segundo momento, embates e contradições. Porque, se era uma experiência voltada para a centralidade do aluno, ou ensinar o aluno a pensar, alguém no filme diz, gente tem, né, esse costume, essa mania de pensar, mas pensar é um aprendizado, a gente aprende a pensar. E a escola se instituía, o vocacional se instituía em função da necessidade deste aprendizado. Ensinar a pensar, que significa lidar com o conhecimento, mas não como alguma coisa pronta, acabada, que quem sabe transmite para quem não sabe. Mas lidar com o conhecimento como um processo de construção que só faz sentido quando quem aprende constrói, né, o conhecimento. Então, centrado no aluno, centrado na capacidade de pensar do aluno, no sentido de fazer deste aluno alguém perfeitamente integrado no seu tempo, na sua sociedade, no seu mundo, sendo capaz de responder com o melhor de si,
com aquilo para o que ele for mais bem vocacionado, com aquilo que ele for mais capaz, mais preparado, no atendimento às necessidades da sociedade, no atendimento da sociedade, no atendimento das necessidades de criação do mundo, sem o que ele próprio não existiria como sujeito, ele próprio não existiria como pessoa. Um sistema que se estrutura a partir dessas ideias é necessariamente contraditório, porque as pessoas são diferentes, o pensamento se encaminha diferentemente, e se a construção do conhecimento é feita a partir desta liberdade de pensar, de cada um ser o que é, obviamente surgirão embates. E o processo todo de ensino do vocacional foi constituído desses embates. A minha grande lamentação é que o maldito do AI-5, a maledeta da ditadura, impediu o verdadeiro embate que se daria no vocacional a partir de 1968. 1968 era o ano em que o vocacional iniciaria o seu processo de autoavaliação. As primeiras turmas já tinham sido formadas, o segundo ciclo já estava criado e já estaria funcionando, o noturno já estaria funcionando, o ginásio vocacional de São Caetano estaria criando uma nova modalidade do ensino em meio período, em meio turno, né, mesmo diurno. E neste momento, as grandes contradições de um sistema de ensino que focalizava o desenvolvimento econômico e a democratização do país estariam estabelecidos. Era a questão do trabalho, a questão da concepção do trabalho, a questão da posição do trabalhador na sociedade, e a questão dos rumos mesmo políticos de uma sociedade que já tinha sofrido um golpe, mas que ainda alimentava a expectativa de democratização, sabendo já que a partir do golpe de 64, e cada vez mais claro, a construção da democracia no Brasil exigiria uma luta, como de fato aconteceu, com prejuízo das expectativas democráticas, como todo mundo sabe. Mas com isto, o nosso debate pedagógico, educacional, ficou no ar e a gente acabou não resolvendo. E como eu tenho apenas 5 minutos aqui agora, eu vou, só como exemplo, situar como em Barretos esses embates se colocavam. É rapidinho, eu vou aqui para a página 229 da minha tese, para contar para vocês o seguinte. No final de 1966, numa festa de confraternização lá em Barretos, um grupo de professores, organizado pelo professor Vorley de Práticas Comerciais e pelo professor Antônio Possato de Educação Musical, bolaram uma apresentação com base numa paródia da música do Roberto Carlos, que vá tudo para o inferno. Eu só vou dizer a letra, porque eu não me atrevo a cantar, que eu fui reprovada no coral, nunca consegui entrar no coral, porque a minha voz era terrível, eu não tinha ouvido. A música dizia assim: de que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar, se estou no GV, ginásio vocacional, né, o dia inteiro a planejar. Só tenho CP, Conselho Pedagógico, no meu pensamento, onde quer que ande só ouço lamento, e a integração é todo o meu tormento. Quero que termine este CP eterno e que estudos sociais vá para o inferno. Essa paródia centrava todos os nossos grandes embates pedagógicos.
o trabalho em tempo integral, o dia inteiro na escola, profissionalmente, a planejar tudo o que se fazia no vocacional era planejado nos mínimos detalhes. E isso, é claro, não era uma coisa fácil, daí os lamentos. E a integração era todo o tormento, porque é fácil dizer no vídeo que todo o trabalho era integrado a partir do tema de estudos sociais, da centralização de estudos sociais. Fazer isso na prática era um grande desafio intelectual, cultural, pedagógico, não é? Quando o Zago diz que os professores de matemática, dado o tema, procuravam se adequar, quem está falando era um excelente professor de matemática que sabia matemática o suficiente para isso. Mas essa conquista dessa integração era exatamente um problema. Era uma das nossas grandes disputas. E estudos sociais, que se queria que fosse para o inferno, era o organizador do tema a ser estudado e o cobrador dos resultados obtidos, porque tudo deveria convergir na síntese coordenada por estudos sociais. Acho que eu vou abusar um pouquinho só para dizer o seguinte. O outro grande embate era a relação entre o lugar do aluno, que era o lugar central, e o papel absolutamente protagonista do professor. A gente costuma sempre ouvir, né, quase todo mundo diz, que os alunos escolhiam os temas a estudar. Não era verdade. Os temas eram escolhidos pelos professores depois de um trabalho insano no planejamento anual. E o que acontecia é que esses temas eram colocados como problemas para os alunos. Eles não eram colocados como um programa para os alunos, eles eram colocados como um problema para os alunos. Os alunos, ao contrário do que disse o Zago, não coordenavam a plataforma. A plataforma era uma atividade coordenada pelos professores de estudos sociais. Os alunos coordenavam a síntese, porque aí sim era a hora de se verificar que tudo aquilo tenha produzido o resultado. Então, na verdade, o vocacional associava, como nenhum outro sistema que eu conheci, daí para frente, disciplina de trabalho, disciplina de funções e liberdade. A contrapartida para a disciplina era a liberdade intelectual, a autonomia intelectual, de modo que os professores começavam colocando o tema, mas os alunos tinham a última palavra. Sempre tiveram. E essa última palavra dos alunos era colocada no texto síntese de formatura com a qual se fechava o ciclo, o primeiro ciclo. E eu tenho aqui um texto, o final de um texto, que representava a palavra final dos alunos, da formatura do ano de 1966, do Ginásio Vocacional Chanceler Raimundo Fernandes, composto por uma equipe de alunos constituída por Ana Lúcia, Roshausen, Edson Françoso, Heraldo Camargo, Luiz Carlos Rosalém, Margarete Nicolete, Maria Cristina Mantovani, Maria Lúcia Martins, Vitória Regina Paranhos e Vanderlei José Jacó. E eles escreveram assim, no final do texto de formatura: nós somos jovens e queremos ser de verdade. Nós queremos ser jovens sadios e sem vícios. Queremos ser jovens compreendidos e amados. Nós que procuramos nos formar, tanto intelectual como espiritualmente, já encontramos uma razão para as nossas vidas.
Já encontramos uma brecha de luz, de vida, de esperança e de otimismo. Tivemos durante todo o tempo que passamos aqui, não uma visão colorida do mundo, mas uma visão real. Tivemos um contato com o mundo, não através de fantasias, mas através da verdade. Há jovens como nós que puderam ter orientação e que agora podem ver o que acontece com todo mundo, podem ver o que acontece com outros jovens que procuram, mas não encontram a finalidade para a qual fomos criados. Nós que encontramos o sentido da vida, queremos construir um mundo novo, porque em nós transborda amor. Amor a todos, sem diferença de raça ou de cor. Nós somos jovens e protestamos contra uma sociedade fria e fechada, contra uma sociedade que se preocupa com problemas importantes demais para ela, mas secundários para nós. Protestamos contra toda a frieza que nos cerca. Nós somos jovens, nós pretendemos fazer muito pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso mundo. Nós somos jovens, queremos construir um mundo nosso, um mundo de compreensão, um mundo de amor. Portanto, a fala de alguém que estudou numa escola subversiva, porque se considera esta proposta diante da sociedade em que se vivia, era absolutamente uma proposta de subversão. Né? Eu termino aqui a minha fala, mas eu preciso encerrar com uma grande homenagem. Não foi por acaso que o texto que eu cito foi do ginásio vocacional Chanceler Raul Fernandes. Porque essa minha tese se deve à professora Edinete Ferriti Sanches, que foi uma importantíssima protagonista do sistema de ensino vocacional. Ela foi orientadora pedagógica na escola de Americana, no ginásio de Americana, quando trabalhou com a Cecília Guaraná, e foi orientadora pedagógica e depois diretora do Chanceler Raul Fernandes. E ela reuniu uma documentação absolutamente preciosa, constituída por mais de 490 documentos, que agora estão organizados e estão em vias de serem arquivisticamente organizados no Centro de Memória da Faculdade de Educação. E a existência desta documentação é um importante capítulo da história do vocacional que um dia precisará ser escrito. A Edinete, ela era uma pessoa antenadíssima e tinha muitos contatos, inclusive com o Cerqueira Lima. E ela sabia e foi prevenida antes que as escolas seriam invadidas. Então ela recolheu toda a documentação que ela pôde, com material de Americana e material de Rio Claro, enfiou em sacos e levou para a casa da cantineira, e esse material ficou escondido na casa da cantineira durante 2 anos. Depois que o vocacional acabou, a Edinete assumiu o cargo dela de diretora em Ubatuba, e aí carregou esses documentos. E esses documentos estavam com ela até quando eu comecei a fazer a minha tese. E aí ela, com uma generosidade incrível, nós éramos muito amigas, nos últimos tempos principalmente, estávamos sempre juntas, e ela simplesmente me passou os documentos que ela tinha do vocacional. E foi exatamente a documentação dela que me permitiu tratar o vocacional por dentro, e não com base na memória, mas com base no documento. Por exemplo, isso que eu disse, que eram os professores que elaboravam os temas, está lá no planejamento de 1967, todinho lá. Essa documentação tem fotos, tem trabalhos de alunos, mas tem, sobretudo, o trabalho elaborado pelos professores de planejamento, os textos que a gente estudava, enfim, de todos os acertos levantados até agora, aquele que mais permite apanhar o vocacional em funcionamento, com
todas as suas conquistas e com todos os seus embates, com todas as contradições, que infelizmente o fim violento do sistema impediu que amadurecessem e produzissem um sistema que pudesse ser generalizado para o sistema público de educação paulista e brasileira. Então, a minha tese, na verdade, ela em si rende uma homenagem a essa atitude da Edinete, e infelizmente ela nem chegou a ler a minha tese, né? Mas adquiriu percebeu pelo menos o quanto aquela providência que ela tomou para preservar a documentação representou para preservar o próprio sistema, para preservar as conquistas que esse sistema fez. E agora, pronto, eu não abuso mais do tempo e vou ouvir vocês. Não, eu não vou falar 20 minutos, vou contar o que eu estou fazendo aqui. A Ismélia, que deveria estar aqui, eu vim de São Paulo hoje para me solidarizar com vocês, para acompanhar de perto esse trabalho, esse encontro, esse bate-papo que, promovido pelos ex-alunos do vocacional, pelo GEVIVE, com aquele entusiasmo de sempre. Então, eu estou aqui, quero cumprimentar todos esses ex-alunos, aqueles que foram contaminados pelo entusiasmo do vocacional, que também estão aqui. E então eu gostaria, antes de tudo, de ouvi-los também, ver se tem perguntas, se vocês quiserem falar alguma coisa da vivência de vocês. Mas eu também queria, da minha parte, prestar a minha homenagem a Edinete Ferretti Sanches. Trabalhamos juntas em Americana. Ela chegou, ingressou no vocacional por Americana, trabalhou uns anos lá comigo como orientadora pedagógica e pudemos fazer muita coisa. A Edinete também entusiasmada, né? E a última vez que eu tive com a Edinete foi assistindo o lançamento desse filme do Tony Venturi, lá em São Paulo. Deve ter sido em maio, abril, 3 ou 4, né, de maio. Eram 2 dias que iria passar no cinema, porque ele estava concorrendo com Tudo é Verdade, com documentário. Então nós fomos lá, acho que fui eu até que avisei a Edinete que ia passar, de vez em quando eu telefonava para ela. Então me encontrei com a Edinete, estava com a Joana, Edinete e Joana, e conversei um pouquinho, muito rápido e tudo, e ela estava assim, já não estava tão bem, mas estava com uma força de viver. Estou bem, né? Falei, claro que tá, você vai sair dessa. E, para surpresa minha, dia 25 de maio, né? Ela veio falecer, assim, soubemos depois, foi levada para a terra dela, para missão. Então eu fico assim meio em falta, que a gente não tinha feito, eu pessoalmente e o pessoal de São Paulo, pouco fizemos em relação a ela. Então eu falei, quero aproveitar a presença, a atividade de Rio Claro, a homenagem que vão prestar a ela e prestar também a minha homenagem, o meu carinho, e fico contente de saber quanta coisa que ela fez aqui e que eu também desconhecia, tá? Então eu gostaria agora de ouvi-los. Não sei como é que faço, eu desço aí com o microfone. Eu acho que vocês têm muito o que falar depois desse filme. Eu só queria dizer uma coisa, eu fico feliz de ver esse filme que foi feito, dirigido por alunos, porque é um ângulo de visão de vocês, daqueles que passaram pela escola. É diferente de ser feito por alguém que conta que viveu experiência como docente, como diretor. Então,
Isso eu acho muito importante. E alguns equívocos que existem aí, que são emocionais, eu acho que faz parte. É bonito porque aquilo, eles contaram aquilo que de fato eles imaginam e estão sentindo. É parte da arte. Então eu acho que isso é uma beleza. Então eu acho que tudo isso que aconteceu, quero cumprimentar o Tony, a menina Camila, que conseguiu fazer em 8 minutos um retrato do vocacional. Eu acho assim, todo mundo está de parabéns. Eu acho que esse entusiasmo leva a gente a continuar colocando questões, esperando que um dia a educação do Brasil melhore, tá? Então eu gostaria que vocês falassem alguma coisa. Apesar de estar praticamente sem voz, eu gostaria de deixar aqui o registro e cumprimentar a professora Joana pelo belo trabalho que ela fez de estudo sobre o vocacional, na perspectiva de uma historiadora, e lembrar a vocês que todo o registro que foi feito sobre o vocacional, na memória daqueles que participaram do vocacional, tem um pressuposto filosófico importante. Fica na memória aquilo que significa. Então, se todos os que falaram aqui no final, se todos os que falaram nas teses que já foram feitas, falam mais ou menos a mesma coisa, isto tem um fundamento. Isto significa que o vocacional, a representação que vocês têm do vocacional está embasada numa experiência significativa, numa experiência verdadeira. Ok, isso que eu queria saber. Bom, agradeço então a presença de todos. Coloco o arquivo e a cidade de Rio Claro para ajudar na organização do cinquentenário aí do Colégio Vocacional. Podemos pensar numa coisa bem bacana para o primeiro semestre do ano que vem. E a gente, acho que aqui em Rio Claro tem condições, espaço, vontade, né? E condições de estar ajudando a organizar uma coisa legal aí em comemoração aos 50 anos.